Olá, galerinha linda do nosso canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre refluxo, um dos sintomas da alergia à proteína do leite de vaca, também conhecida por APLV. Eu começo esse vídeo, então, perguntando se você sabe a diferença entre refluxo e regurgitação. Sabe quando o bebê mama demais e depois bota um pouquinho de leite para fora sem fazer nenhum esforço? Quando geralmente a gente diz que o bebê mamou um pouquinho a mais e está botando o excesso para fora? Pois então, o bebê tá ali, mamou, tomou o seu mamazinho, o seu peitinho, a sua fórmula, e parece que ele tomou demais, que chega a escorrer pelo cantinho da boca um pouquinho desse leitinho, sem esforço, sem nada. Então, essa situação nós chamamos de regurgitação, quando o bebê não faz esforço e que parece que está botando para fora aquele excesso, aquilo que ele tomou a mais, mas sem esforço nenhum. Então, essa é uma situação de regurgitação. Já quando o bebê mama, e não precisa ser muito, quando o bebê mama qualquer pouquinho e coloca para fora esse leitinho, essa fórmula, sem fazer esforço nenhum, nós dizemos que é uma situação de refluxo. Ou seja, não precisa ter mamado muito e esse leitinho volta, mas sem esforço. Lembra que sem esforço nenhum. Então, ele mamou pouquinho, volta esse leitinho. Refluxo, tá bem? Lembra lá no outro vídeo que eu falei que o estômago do bebê era parecido como uma garrafinha, que era semelhante a uma garrafinha? Pois é, essa garrafinha tem uma tampinha para o leite não virar. Essa tampinha é chamada de esfíncter esofágico. Quando a tampinha está fechada, o esfíncter esofágico está fechadinho, o leite não sai. Quando essa tampinha está aberta, ou seja, quando o esfíncter está relaxado, está aberto, pode acontecer de vazar esse leitinho, tá bem? Quando o bebê é muito novinho, o estômago dele está, digamos que, aprendendo a fechar a garrafinha, aprendendo a colocar a tampinha na garrafinha, ou seja, ele está aprendendo a fechar esse esfíncter. Então, é normal ter situações de refluxo e de regurgitação, porque ele ainda está aprendendo a fechar essa garrafinha. Porém, conforme o bebê vai crescendo, em geral lá pelo 6º mês, esse refluxo, essa regurgitação deve estar diminuindo, melhorando. Por quê? Porque o estômago já está aprendendo, já aprendeu bastante a fechar essa garrafinha. Então, tem que diminuir essas situações de refluxo, essas situações de regurgitação. Com mais ou menos 1 ano e meio, essa criança já não pode estar apresentando nem refluxo, nem regurgitação. O estômago dele já deve ter aprendido a tampar essa garrafinha, ou seja, esse esfíncter já deve ter aprendido a se fechar para que o conteúdo, para que o que tem no estômago não saia. Porém, existem algumas situações que podem fazer com que o refluxo aconteça com mais frequência. Uma das situações é a posição do bebê enquanto o bebê mama. Vou pegar o meu bebê aqui para demonstrar. Quando o bebê vai mamar, nós temos que procurar deixar ele o máximo de pé possível. Ou seja, nós vamos colocar a mão na bundinha, né, no bumbum do bebê, e vamos acomodar ele no nosso braço de forma que ele fique o mais em pé possível para mamar. Tá bem? Se for na mamadeira, nós vamos colocar ele no nosso braço, no nosso colo, o bracinho dele para trás, para que não aperte o bracinho, e vamos dar a mamadeira com a fórmula, tá bem? Quando o bebê terminar de mamar, nós temos que deixar mais ou menos por uma meia hora esse bebê nessa posição, mais
alto possível, mais em pé possível, para que não aconteça esse refluxo. Então, deitar o bebê após mamar é outra situação que pode levar ao refluxo, porque vamos lembrar que essa garrafinha tá aprendendo a se fechar. Então, se eu dei leite pro bebê, se o bebê tomou tetinha e eu deitar ele, a garrafinha pode virar, ou seja, o refluxo pode acontecer. Então, nós precisamos deixar o bebê numa posição mais elevada possível para que não aconteça esse refluxo. A minha filha mesmo vivia presa em mim, porque como ela tinha muito refluxo, então eu colocava ela, depois que ela mamava, eu colocava ela assim em mim e ela ficava. Sabe aqueles cangurus que as mães usam, que nós mães usamos para sair passear com o bebê? Então, nós podemos colocar para ficar dentro de casa com o nosso bebê nessa posição mais elevada para evitar, então, o refluxo, tá bem? Vamos botar o bebê de volta. Outra situação que pode, diríamos, desencadear, fazer com que aconteça com mais frequência o refluxo é o uso do cigarro, né? Se a mãe fuma e se a mãe toma café. A cafeína também. Então, o cigarro e a cafeína, eles fazem com que esse esfíncter, com que essa tampinha relaxe. Então, se a tampinha está relaxada, se o esfíncter está relaxado, a garrafinha está aberta. Então, a possibilidade de acontecer um refluxo é muito grande. Então, se você faz uso de cigarro ou se toma café, você tem que informar para o seu pediatra. Por quê? Porque pode ser um dos motivos que está ocasionando refluxo no seu bebê. Quando minha filha foi diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, a gastro dela cortou o café da minha dieta. E vou dizer, foi difícil ficar sem o cafezinho. Hoje em dia, eu já voltei a tomar café tranquilamente, tomo muito café. Mas, na época, eu cortei assim, quando ela disse, cortou, a partir de hoje não tem mais, não tomei. E foi triste ficar sem tomar café. Mas, foi pelo bem da minha filha. Outra situação que pode também contribuir para que aconteça mais refluxo, para que esse refluxo seja frequente, é a própria alergia à proteína do leite de vaca. Em geral, as crianças que têm a alergia à proteína do leite de vaca têm mais refluxos. Algumas crianças nascem com a doença do refluxo, ou seja, elas nascem com esse problema no esfíncter. O esfíncter gástrico, ele não fecha direito. Ele não fecha totalmente, ou seja, a garrafinha não consegue fechar também. Mas essa doença do refluxo é um diagnóstico que só o médico pediatra ou gastro do seu bebê vai poder dizer se o seu bebê tem ou não. Pode ser que ele peça para fazer alguns exames, dentre eles o raio-x contrastado, que foi o que a minha filha fez. Esse exame serve para que o médico possa lhe dizer qual o tipo de refluxo que o seu bebê tem. Se é o refluxo normal, que nós dizemos também refluxo fisiológico, ou se é a doença do refluxo, ou, como também podemos dizer, refluxo patológico. Tá? Então, a partir dos exames que o médico solicitar, é que ele vai dizer qual o tipo de refluxo que o seu bebê tem. A minha filha fez o raio-x contrastado. Nesse exame, a gente leva uma mamadeirinha, é colocado um líquido branco, que é o contraste, dentro da mamadeirinha, e nós vamos fazendo com que o bebê tome, enquanto ele vai tomando, vão sendo tirados vários raios-x para ver o caminho até o estômago do bebê, para ver se tem alguma alteração ou se não tem. O da minha filha deu tudo tranquilo, ela tinha muito refluxo, mas deu tudo tranquilo, era o refluxo normal, não deu nada alterado. O fluxo que o seu bebê tem for o normal, pode ser que o pediatra ou o gastro peça para que seja colocado junto com a fórmula na mamadeira do seu bebê algum engrossante, para que a fórmula
infantil fique mais cremosinha, fique mais difícil de voltar do estômago, fique mais difícil de vazar dessa garrafinha. Então, fica no estômago, vai ficar como se fosse mais um mingauzinho, o que facilita, né, o que favorece para que não aconteça o refluxo com tanta frequência. Muitas vezes as crianças que têm refluxo não querem se alimentar. Por quê? Porque quando elas tomam o peito, quando elas tomam a fórmula, e elas têm esse refluxo, junto com o refluxo vem o suco gástrico, vem esse ácido do estômago e então ele sobe queimando. Então a criança fica com aquela sensação de queimação. Então elas são mais resistentes, elas não querem se alimentar por causa disso. Porque na cabecinha delas, elas estão construindo que se alimentar dói, se alimentar causa um desconforto. Então, elas estão de forma errada construindo na cabecinha delas que se alimentar dói, que se alimentar causa desconforto. Por isso que muitas vezes elas não querem tomar a fórmula, elas não querem tomar o peito. Quando estão maiorzinhas, elas não querem comer nada. Por quê? Porque para elas têm essa sensação que tomar leite faz mal, que tomar a fórmula dói, que comer, seja lá o que for, ou tomar a fórmula vai causar esse desconforto. Ao invés, então, delas estarem entendendo que a alimentação é uma coisa prazerosa, na cabecinha delas, elas estão ligando a alimentação à dor, ao desconforto. Por isso que muitas vezes essas crianças alérgicas à proteína do leite de vaca, alérgicas alimentares, elas são mais resistentes a se alimentar. Mas isso não é regra, tem algumas crianças que se alimentam muito bem, mas muitas delas não se alimentam por causa do refluxo que causa essa queimação, esse desconforto, e elas não querem sentir dor. Assim como nós não queremos, elas também não. Então, eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo de hoje, para que possamos entender um pouquinho mais sobre o que é o refluxo. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Peço sugestões, peço que me digam temas para outros vídeos, se gostaram desse, se não gostaram, se a forma como eu estou falando vocês estão entendendo ou se não estão entendendo, porque o que eu quero é levar informações para vocês da forma mais fácil possível. Eu quero que vocês entendam esse mundo da alergia alimentar, que é algo que parece tão complicado, mas não é tão complicado quanto parece. Tá bem? Tchau, tchau!